Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 2, versículos 13 seguintes. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas, os bois, espalhou as mesas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, um dia Jesus entrou no templo em Jerusalém e lá ele presenciou algo que o desagradou muito. O templo estava sendo utilizado de forma ilegal, não da forma conforme Deus queria que estivesse. Então ele pegou, derrubou as mesas dos cambistas, falou para eles ir embora dali e assim por diante. Enfim, ele colocou ordem na casa, como diz o ditado popular. Não façais da casa de meu pai, que é casa de oração, um lugar de ladrões. Ou seja, não façais da casa de meu pai algo que não lhe agrada. Meus filhos, Jesus ensina aqui sobre a importância e o zelo que se deve ter com a casa do Senhor. Tenta encaixar esse evangelho de hoje na nossa realidade. O que nós devemos, ou de que forma nós devemos olhar a igreja? Um lugar, um templo, um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar de encontro de Deus com o povo. É onde nós nos reunimos individualmente ou em comunidade para rezar, para falar com Deus, para ouvir. Não é essa hoje para nós a finalidade da igreja. Por isso, meus filhos, o respeito temos que ter para com a igreja, o silêncio dentro da igreja. Por quê? Porque o templo é o lugar do encontro para com Deus. E se eu tenho um comportamento que não é bom dentro do templo, eu não estou agradando o Senhor. Estou desagradando a Deus. Por quê? Repetindo mais uma vez, a igreja é o lugar do encontro, onde eu me retiro da minha casa, cada um também da sua, nos unimos em comunidade e a partir de então temos encontro com Deus Salvador, com Jesus, nosso Redentor. Filho e filha, vamos cada dia mais cuidar da igreja, respeitar o templo sagrado. Vamos ter cuidado. É um lugar, repetindo mais uma vez, onde nós nos encontramos com Deus, através da palavra, da Eucaristia, da música. Nós encontramos. E assim que nós devemos permanecer sempre firmes e presentes na casa do Pai. Repetindo mais uma vez, que é o lugar do encontro. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.